Mateus capítulo 15, vamos tratar um pouco sobre a tradição dos anciãos, a mulher cananeia e a segunda multiplicação dos pães, né? Basicamente é isso. Porém, na tradição dos anciãos existe muita verdade, né? Sobre religiosidade e cristianismo, né? A Bíblia começa no versículo 1 dizendo que, estando em Jerusalém, alguns dos fariseus e escribas perguntavam para Jesus acerca de um ritual de purificação que eles tinham, né? Por que é que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comerem? Só para entendimento aqui, eles não estavam preocupados com higiene pessoal, isso não se tratava de higiene pessoal, mas os judeus, por conta de uma cerimônia chamada de purificação, eles lavavam as mãos e o rosto muitas e muitas vezes antes de comer, no sentido de arrancar impurezas, né? Mas era um ritual de purificação e não uma preocupação com higiene pessoal em si. E aí Jesus vai então chamar a atenção deles para uma verdade bíblica, né? Versículo 3 vai dizer que eles quebravam o mandamento de Deus por causa de uma tradição. Jesus vai citar aqui a lei do Corban, né? A lei do Corban, que eles diziam que a Bíblia diz que deve honrar o pai e a mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será morto. Mas eles diziam, olha, por essa lei que eles criaram, que quem dissesse a seu pai e sua mãe o que se puder aproveitar de minha oferta ao Senhor, não precisavam honrar seu pai e sua mãe. E assim eles invalidavam, pela tradição humana, um mandamento divino, né? Pela religiosidade, eles desprezavam o que a Bíblia de fato ensinava. Só para entendimento aqui, o que eles estavam fazendo era o seguinte: aqueles que aceitavam essa lei, eles tinham que dar parte do salário deles, parte do soldo deles para a manutenção do templo, né? No caso, esse dinheiro era passado pela mão dos fariseus, então eles alimentavam os fariseus e a sua gana, né, com esse dinheiro. Então, o que os fariseus criaram essa lei? Para que quando os pais dessa pessoa estivessem de idade, eles não tivessem preocupação de ter que ajudar os pais. Porque se tivesse que ajudar os pais, cairia o soldo dos fariseus. Então eles estavam preocupados com eles mesmos, né? Aí Jesus vai falar no versículo 7 que eles eram aqueles de qual, o 7:8, que Isaías havia profetizado, né? Os hipócritas, que ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me honram com os lábios, mas em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Há um perigo muito grande no legalismo religioso, né? As preocupações internas, o ritual de purificação era mais importante para eles do que o fato dos discípulos estarem ou não cumprindo a vontade de Deus, né? Colocavam preceitos de homens, as tradições deles acima da palavra de Deus, e isso é perigoso, isso é muito perigoso, né? A Bíblia aqui vai ensinando sobre a diferença entre ser legalista, um religioso, e uma pessoa que é cristã, que anda em conformidade com a palavra de Deus. A tradição em si, só para curiosidade e explicação, ela não é perigosa, tá? A tradição, na verdade, ela é boa, porque é através da tradição que nós recebemos dos nossos pais que nós aprendemos como conviver em sociedade. Mas a tradição, ela não pode de maneira alguma ser superior à palavra de Deus, né? E aí no versículo 8, sobre honrar com os lábios, mas o coração estar longe, é a grande questão que eu trato sobre o Jesus cultural e o Jesus histórico, né? O Jesus cultural é o criado pela sociedade, né? O Jesus cultural, ele é aquele cara legalzinho, gente boa, que morreu por nós, e a gente pode fazer o que quiser. Então a gente tem uma certa honra por ele, né, pela história que ele fez, porém a gente não serve, porém ele não é senhor de nossa história. Esse Jesus não existe, tá? Esse Jesus não é o histórico e bíblico. O Jesus bíblico, ele não deve só ser honrado com os lábios, mas o coração deve estar ligado a ele, porque ele não só morreu numa cruz, mas ele morreu numa cruz por aqueles que reconhecem quem ele é. Ele morreu por todos, mas ele vai salvar só aqueles que reconhecem quem ele é, e ele é Senhor daqueles que o reconhecem. Então a gente não pode adorar ele em vão, como diz o versículo 9, mas estar de fato ligado nele. E aí então Jesus vai dar trazer um ensinamento sobre isso, a partir do versículo 10, né? Dizendo, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E aí então os discípulos dele, versículo 12, se aproxima dele e fala: o senhor sabe que essa palavra está escandalizando os fariseus, né? Eles ainda estavam preocupados
com os líderes religiosos. Jesus disse: ora, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus estava dizendo, eles são falsos expoentes da palavra de Deus. Eles não pertencem ao reino. E Jesus não tem a preocupação de alisar o ego de ninguém. Jesus tem a preocupação com a verdade. A verdade era proclamar o reino do Pai. E aí então, Jesus vai falar assim que todo cego, quando é guiado por outro cego, vão cair numa cova. Então a gente não pode seguir nenhuma tradição humana se ela tentar estar acima de qualquer prerrogativa divina. Nós devemos estar baseados, antes de tudo, na palavra de Deus. É o que eu disse, a tradição em si não é ruim, mas ela não pode estar acima, mas abaixo da palavra de Deus. E aí então Pedro vai chamar Jesus e falar: explica essa parábola para a gente, né? Ele reúne os discípulos, versículo 15. E Jesus fala: mas nem vocês têm inteligência para isso? Jesus teve que explicar o óbvio para eles, né? E por que que Jesus tem que explicar o óbvio muitas das vezes, né? Jesus vai explicar o óbvio para ele. Versículo 18, ele fala, olha, 17, 18... o que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Jesus está dizendo, por que Jesus tem que explicar o óbvio muitas das vezes? Porque a religião ela tem o poder de complicar o que Jesus simplificou. A salvação ela se dá na pessoa de Cristo, ela se dá por reconhecer quem é Cristo, ela se dá por a gente seguir a esse Cristo que é Senhor daqueles que o reconhecem. Mas aí a religião cria um mundo velho de dogmas e legalismo em cima, que vai atando um fardo pesado sobre aquilo que Cristo tornou leve, né? Então Jesus vai tirar daqui o legalismo, junto com isso, né? Jesus vai purificar os alimentos, né? Marcos vai tratar melhor sobre isso mais para frente, Marcos capítulo 7, né? Se não me falha a memória. Mas Jesus está dizendo o seguinte, não faz mal nenhum aquilo que entra na boca, porque é lançado no ventre e é jogado fora. Mas o que sai procede do coração. Versículo 19, do coração procedem maus pensamentos, assassinos, adultério, prostituição. Essas coisas contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O comer sem lavar as mãos aqui, reforço, não era a preocupação com a higiene pessoal, que temos que ter, claro, era o legalismo do ritual da purificação. E aí então Jesus vai para a região da Cananéia, né? Jesus vai entre os gentios e ele está na região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia começa a seguir Jesus e a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. É interessante aqui um alerta às mães que essa mulher ela vai até Cristo clamando pela filha dela e dizendo qual que era o problema da filha dela. Ela está endemoniada. Ela não coloca desculpa em terceiros, ela não diz que a filha está assim por causa de outras pessoas. Antes ela reconhece a situação da filha. E quando a gente reconhece a atual situação, é mais fácil de Deus atuar porque a gente está agindo em sinceridade com Ele e não procurando desculpa para aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Jesus não responde nada, versículo 23. E aí os discípulos de Jesus já falam: ó, despede essa mulher. Despede porque ela vem gritando atrás de nós. Eles não tiveram compaixão dela, né? Eles queriam mais que ela fosse embora. Eles não clamam por ela como clamaram pelo centurião, como clamaram por Jairo, não. Eles simplesmente querem que Jesus a despede. Eles não falam em momento algum sobre cura, mas sobre ser dispensada dali. E aí Jesus então dá uma palavra a ela, uma palavra dura, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela chega e o adora, dizendo: socorre-me. E aí Jesus responde novamente de uma maneira dura: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os cachorrinhos aqui, os cães, era a maneira como os gentios muitas das vezes eram tratados em Israel, por serem considerados muito impuros. Então Jesus não está fazendo analogia, ele está dizendo aquilo que de fato ele entendia e aquilo que de fato era considerado para o povo que não era israelita. Jesus ele está no território gentílico, presta atenção nisso. E aí Jesus fala para ela que ele foi enviado aos filhos de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, mas ele estava em território gentílico, região de Tiro e Sidom. E aí Jesus fala que não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas Jesus estava numa região que simbolicamente estava rodeado de cachorros, de impuros, e ele estava numa região de gentios. O que Jesus estava fazendo com essa mulher? Jesus estava de fato
criando nela uma fé robusta, uma fé firme, uma fé que ia além dos obstáculos aparentes. Essa é a realidade dos fatos. Quando Jesus diz que não foi enviado as ovelhas aos gentios, mas as ovelhas de Israel, ela chega e o adora, dizendo: socorre-me. Ela não procura desculpa, ela não diz eu vou embora, Jesus não fez do jeito que eu quis, ela simplesmente continua acreditando e ela o adora. Quando ele diz, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros, ela diz, Senhor, eu só quero as migalhas que caem da mesa. Ela teve uma fé que admirou Jesus. Versículo 8 ele diz, mulher, grande é a tua fé. Jesus cria nela uma fé robusta, né? Ela desenvolve um diálogo com Jesus, ainda que um diálogo negativo, uma fé robusta. Ela pega as palavras negativas e transforma em palavras positivas. E ela cria uma fé robusta. E Jesus diz, seja feito para contigo como tu deseja. E a Bíblia diz que na mesma hora a filha dela ficou sã. Eu aprendo com essa mulher que a gente deve insistir, independente das circunstâncias, que a gente deve adorar, independente daquilo que a gente ouve, e a gente deve crer, independente daquilo que nos é falado. E ela foi crendo até o fim, porque Jesus disse, não vou. Ele não disse, eu não vou fazer, ele disse, não é bom pegar. Ele disse que eu não vou pegar, ele disse, não é bom. E ela compreendeu que ainda no não de Jesus é possível criar uma fé robusta. E aí a filha dela foi sarada, curada, livre dos demônios. Então o que eu aprendo? É que essa mulher creu, insistiu, persistiu, adorou e recebeu um milagre. É nesse o grande ponto que a gente deve focar nessa história, né? Assim como Jesus provou a Abraão, falando para ele sobre um filho, e vai dar esse filho 25 anos depois, e quando o menino está atingindo uma idade de jovem, para a idade adulta, Jesus pede novamente esse filho em sacrifício a Abraão, né? E Abraão teve fé para fazer aquilo que Deus estava dizendo. Então nós devemos crer além das possibilidades humanas. E aí nós vamos para a segunda multiplicação dos pães, versículo 29. Em seguir, né? Vai falar que Jesus saiu dali e ele estava junto ao mar da Galileia. Ele sobe no monte novamente, numa região gentílica, né? E vieram ter com ele grandes multidões de coxos, cegos, mudos, aleijados. E com todo mundo que foi colocado aos pés de Jesus, ele curou a todos. E a multidão se admirava, se maravilhava de ver tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E aí então ele chama os seus discípulos, versículo 32, e diz, eu tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. E a única palavra dos seus discípulos é, de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Às vezes, como discípulos de Jesus, como pessoas que estão próximas a Jesus, nós perdemos a sensibilidade com o nosso próximo, e isso é perigoso. Na primeira multiplicação de pães, os discípulos falavam, Senhor, despede esse povo, para que eles vão pelas cidades vizinhas e comprem o que comer, porque aqui não tem. Mas lá havia lugares para provisão. E aqui estão em um lugar que não tem, porque aqui era deserto, não adiantava ter dinheiro, porque não teriam onde comprar. E aí eles falam, de onde nos virá no deserto tantos pães? Eles são tão insensíveis que eles se esquecem do primeiro milagre da multiplicação e esquecem daquele que está diante deles. A preocupação deles era, nós temos 7 pães, ou seja, um pouquinho a gente tem, mas não tem para todo mundo. E é perigoso quando a gente começa a pensar assim como discípulo de Jesus, né? Então Jesus novamente vai perguntar quantos pães tem, e eles falam 7 e alguns peixes. Jesus senta a multidão, toma os pães, peixes, dá graça a Deus, parte entre eles, e todos comeram e saciaram, e sobraram 7 cheios. Era uma multidão de 4.000 homens. A primeira multiplicação de pães, Jesus está em Jerusalém, a segunda na região da Galileia, uma região onde já tem mais gentios. O mesmo que distribui pães entre os judeus, distribui pães entre os gentios, mostrando que o Messias, ele não era propriedade exclusiva de Israel, antes Israel e os gentios e todo o mundo é que na verdade é propriedade dele, né? Ele não pertence a ninguém, mas todos pertencem a ele. Ele está expandindo o ministério dele, né? Saindo já da região de Jerusalém, de Israel, e espalhando sua palavra e os seus milagres mais entre os gentios, né? E a Bíblia vai dizer que sobra 7 cestos cheios de pães, e depois disso, Jesus despede a multidão, entra num barco
e vai para a região do território de Magadã.